E hoje, gente... Bom Dia News, com Vanusa Coelho. Tô aqui. Hoje é celebrado o Dia Nacional do Sistema Braille para as pessoas cegas e com baixa visão. Então, para você que está acompanhando o nosso programa aí, hoje a gente convidou para estar aqui com a gente Aristóteles Menezes. Ele é professor e é mestre de deficiência visual e também transcritor Braille. Que chique! Eita! Todo mundo deveria, né, saber. Isso é verdade. Tudo bem? Tudo Seja bem. bem-vindo ao nosso programa. Como Obrigado. vai você? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom. Vamos começar falando desse dia de hoje. Pouco se fala do Braille, né? Todo mundo sabe, mas assim, poucas pessoas sabem, né? E deveriam, né? Isso é verdade. Infelizmente, isso é o que acontece. Hoje, por exemplo, 8 de abril, que é o Dia Nacional do Sistema Braille, é uma homenagem a José Álvares de Azevedo, o primeiro professor cego, né, do Brasil, o primeiro professor de Braille do Brasil, né? Então Braille esse ano ele está completando 200 anos. Nossa, o sistema Braille. Tempo. Então é muito tempo. 200 anos e ainda um pouco conhecido, né? Sim. As estatísticas também depende das regiões, dos países, né? Em desenvolvimento, o uso ainda é muito escasso, a acessibilidade ainda não é tão desenvolvida, praticada, né? Então isso é o que nos entristece, né? Mas essa data ela serve para isso, para sensibilizar, para incentivar, para que as pessoas com deficiência visual possam utilizar o sistema e as pessoas que enxergam, que a gente chama de vidente, ela possa também aprender e ajudar a democratizar esse sistema e levar para as outras pessoas que estão em diversos lugares do nosso país, do mundo. Com certeza. Eu digo que é importante todo mundo aprender, a gente tem que aprender, porque hoje você tem uma visão boa, mas você não sabe o dia da manhã. Isso é verdade. Hoje a gente está enxergando muito bem, cada dia que passa a gente vai percebendo mais e mais pessoas dependentes, né? De óculos, mais dependentes de uma menor visão e principalmente as pessoas da terceira idade. Tem muitas pessoas que ficam totalmente limitadas. E o bom do sistema Braille é porque não existe idade para aprender. Pois é. A pessoa com 80 anos, 90 anos, quiser aprender, ele pode ser alfabetizado no sistema. Que legal. Como é esse processo de aprendizagem? Ele é um processo lento e prazeroso, certo? É lento e prazeroso para a pessoa com deficiência visual em si, porque existe toda a parte de trato do tato, né? Que são os olhos, a nossa visão, ela é responsável por 80% daquilo que nós percebemos do mundo, né? Então, com a perda da visão, os outros sentidos, eles precisam ser estimulados. Sim. Então, o tato, vai ser, vamos dizer assim, vai ser os olhos da pessoa com deficiência visual que necessita do sistema Braille. Então, ele precisa ser, o primeiro passo é esse, estimulação do tato, para depois aprender os pontos. Aqui nós temos uma célula Braille, uma representação de uma célula Braille. Interessante. Então, aqui nós temos os pontos que muda a história de muitas pessoas. Olha que legal. E aí a gente vai falar da importância dessa ferramenta, de uma certa forma, a acessibilidade à informação. Por exemplo, você acha que eu conseguiria? Sim. Por exemplo, aqui o Braille, porque o Braille nasceu na França, Sim. né, com o Braille. A história de Braille ela é dividida a história do sistema Braille é dividida em três personagens principais, protagonistas. Que primeiro foi o Valentin Hall, negócio assim, que ele foi o que construiu, idealizou o Instituto dos Meninos Cegos de Paris, certo? Aí Braille com 3 anos de idade cegou de um olho, aos 5 cegou do outro olho, né, isso. Aí ele morava num vilarejo lá na França e depois ele foi convidado para estudar nessa escola, nesse instituto. E lá ele teve contato com a época, porque o sistema Braille ele não foi, vamos dizer assim, a primeira tentativa para se fazer com que as pessoas com deficiência visual elas pudessem ler e escrever. Então, tiveram várias tentativas, escrita cursivas em relevos, algo muito volumosos. Então, até então, antes do sistema Braille, a pessoa com deficiência visual ela somente lia, ela não escrevia.
né? Então Braille ele foi aluno, se tornou professor, aí depois veio um general, um homem de um grande patente no exército da França, e ele construiu uma forma de comunicação para os soldados da época, só que não foi muito aceito, chamado de escrita noturna, que era 12 pontos, era duas colunas com 12 pontos. Braille, então ele levou, era amigo do Valentão, levou para a escola adotar. Braille teve contato com isso, né? O Louis Braille teve contato, e quando ele começou a testar, ele identificou o quê? Que o tato, no dedo, na falange, ele não conseguia ler todos os 12 pontos. Aí ele resolveu diminuir. Aí botou para 6 pontos. E nesses 6 pontos ele começou a fazer as combinações. Nossa! Certo? Por exemplo, nós estamos vendo aqui, não sei se isso aqui é interessante, que daria para a gente mostrar. Por exemplo, como é que a gente sabe que aquele ponto é um A? Porque foi a combinação que Braille fez. Por exemplo, porque o sistema Braille ele é formado... Porque são pontos, né? São pontos que, né, que ficam em relevo. Sim. Certo? Certo. Então fica em relevo. Então, com uma célula Braille fez 63 combinações. E de cada combinação ele identificou como uma letra. Ah, tá. Como então um símbolo. Um ponto é o A. Um ponto, é a letra A. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão dispostos em 2 colunas, né? 3 linhas, e da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele pegou e fez o seguinte, para poder fazer, ele organizou esses 63 símbolos em ordens. Aí ele organizou em 7 ordens. Aí da primeira, segunda, terceira ordem você consegue fazer todo o alfabeto. Nossa, mas é difícil, hein? Não é difícil. É matemática. É uma matemática. Tem que estudar? Tem que estudar. Tem que estudar. Aí, por exemplo, um grande tabu, vamos dizer, que tem também com relação ao sistema Braille é que as pessoas que enxergam, que a gente chama de vidente, né? A gente tem essa... a gente fala sobre essa questão, tem essa nomenclatura de vidente, que as pessoas que enxergam, elas pensam que vão aprender o sistema Braille com o tato, vão ler com o tato. Imaginava. Não, quem enxerga lê com os olhos. Não, certo, lê com os olhos, estou errando aqui. Mas quem não está enxergando vai ler com o tato. Eu me confundi aqui. Mas tem muita gente que... porque eu estava pensando em outra coisa enquanto você estava falando. Mas é muito interessante. Isso, aí tem muita gente que enxerga, que pensa que... Aí ele tem essa barreira, né, de não aprender o sistema, porque ele pensa que ele não vai conseguir ler com o tato, certo? É muito Então vamos quebrar esse tabu, né? Então vamos aprender o sistema Braille, vamos democratizar. Sim. Né? No Piauí, em Teresina, nós temos um grande centro que tem cursos gratuitos. Olha que legal, onde é que fica? Aqui no Monte Castelo, que é o CAP, Centro de Apoio Pedagógico, as pessoas com deficiência visual, é ligado à SEDU, que é o governo do estado, né? E ele oferece cursos semestralmente, gratuito para a comunidade. Não só cursos de Braille, mas outros cursos que proporcionam a acessibilidade das pessoas com deficiência visual. E aí a gente chama a atenção também da presença, né, dessa educação dentro das escolas, né? Essa educação. Porque, de uma certa forma, você vai estar ajudando toda uma sociedade, aí é uma verdadeira inclusão, né? Isso é verdade. A importância do aluno está dentro da escola, mas ele não está somente dentro da sala de aula, porque inclusão não é somente colocar o aluno dentro da sala de aula, a inclusão envolve todo... Né, todas as pessoas que ali estão. Ali estão, né? Então, o professor, os alunos, toda a comunidade escolar, ela precisa estar envolvida. Incluída. E para que esse sistema ele possa ser utilizado, ele possa ser, principalmente para o usuário, ele possa ser incentivado. O usuário, ele lê, né? Ele utilizar o sistema, a comunidade ela precisa aprender para que possa existir essa troca. Deixa eu dar uma olhadinha, só uma olhadinha. Mas é muito interessante. A célula Braille é uma adaptada, feita, né, que é um recurso, porque a criança... E quais ela vai são os dedos? Não, qualquer um. Tem gente que lê com as 2 mãos. Olha só, é mesmo, olha que interessante, gente. Pode ser qualquer dedo.
O importante do sistema Braille, no caso, por exemplo, essa cela é uma cela grande, né? Vamos dizer assim, porque o processo de alfabetização ele começa isso, vai do maior até chegar no que é escrito no papel. Tá Eu acho que fica muito interessante, a gente vai ver com a Lorena, para a gente pedir para o Zan fazer essa matéria junto com vocês e você ensinar na prática. Pode ser. O que você acha? Você topa? Ir lá no CAP. Ir lá e aí você vai estar lá. Posso estar lá. Né? A gente pode combinar a equipe, né, Ed? E... Pega o microfone, Ed, pra gente finalizar. Uma boa pergunta do Ed. É muito legal. É porque essa pergunta é interessante. Vai lá, Ed. Libera o microfone do Ed, a pergunta que ele vai fazer aqui para o nosso professor. Digamos que eu estou no local e chegou uma pessoa com deficiência visual. Como é que eu posso me comunicar com ele e escrever um texto na hora? Tem alguma coisa especial? Porque com a caneta eu não vou conseguir fazer. Então, Isso. Que instrumento eu usaria para escrever? Porque a questão da comunicação não é como ele... Você pode verbal, mas se você quiser algo escrito para ele, sim, ele é usuário do sistema, você tem um recurso tradicional que é utilizado, que é como se fosse a caneta e o papel, que é chamado de reglete e pulsão. Reglete é onde se tem uma... É um papelzinho furadinho? Não, a reglete é um instrumento, uma régua, que tem várias celas. E essas celas é onde você vem com pulsão, que é um instrumento pontiagudo, que você vai furar. Furando. Aí tem a reglete tradicional, que é a reglete mais utilizada, é onde você escreve de forma espelhada. Você vai pegar aquele alfabeto e vai escrever da direita para a esquerda e depois vira o papel. Para que ele possa sentir. Para que ele possa sentir. Você quer que ele leia, você não quer que ele falar. Certo, né? Você quer fazer colocar algo escrito para ele, alguma coisa, presenteá-lo de alguma forma. Que legal! Muito bom. Muito bom. Pois nós vamos conversar com a Lorena para a gente pedir essa matéria, para a gente entender melhor e ver se o Zan se sabe muito bem nessa história. Tá bom? Tá bom. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, como é que faz? Pode ser através da minha rede social, né, professor Aristóteles Menezes, ou também pode ir ao CAP, ao Centro de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual, aqui em Teresina, no Monte Castelo. Né, vai conhecer, vai fazer os cursos, tem muitos cursos na área de deficiência visual, tanto Sistema Braille, Soroban, Orientação e Mobilidade, né, Ledor, Transcritor, temos cursos presenciais e temos cursos remotos também. Muito bom.